Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz uma pergunta muito interessante, que talvez muitos de vocês já devem ter feito em algum momento da sua vida. É verdade que são poucos os que se salvam? Na primeira leitura, o profeta Isaías, ele anuncia uma série de povos vindos, todos eles, para Jerusalém. Uma série de povos vindos de todos os locais, todas as nações, se reunindo no Monte Santo de Jerusalém, em torno do Senhor. No Salmo, nós proclamamos: cantai, proclamai o Evangelho a toda criatura. Sempre uma dimensão universal de o Evangelho da salvação sendo proclamado a todos os povos, a todas as criaturas, a todas as pessoas. Mas aí é dirigida essa pergunta a Cristo. Depois de termos escutado essa perspectiva como que abrangente e universal, que o Evangelho no Salmo deve ser proclamado a toda criatura, são poucos os que se salvam, é verdade disso, Senhor? A pergunta que foi dirigida ao Mestre. E no fundo essa pergunta, ainda que seja bastante interessante, que desperta muita curiosidade, no fundo é uma pergunta inútil. Qual a finalidade de saber o que nós ganharíamos sabendo quantos são os que se salvam, se são muitos ou se são poucos? E sabendo precisamente que é uma pergunta inútil, Cristo não responde. Se Cristo tivesse dito, sim, são poucos os que se salvam, qual seria a atitude natural de cada um de nós? Meio que a gente entregaria os pontos. Se são poucos, olhando para a minha vida, não tem jeito para mim. Então não vou nem me esforçar mais para lutar, porque não tem como me salvar. E se Cristo dissesse, não, são muitos os que se salvam, quase todo mundo, a consequência natural seria a mesma. No primeiro caso, eu deixaria de lutar porque não tinha jeito. No segundo caso, eu deixaria de lutar porque não era preciso. Não é preciso. Se todo mundo vai ser salvo, se muitos são aqueles que vão ser salvos, só não vai ser salvo quem é um cara muito mau, tipo um Hitler. Então Cristo, sabendo precisamente o que estava por trás daquele questionamento, ele simplesmente não responde aquela pergunta específica. Ele responde, no fundo, com um alerta, com uma exortação. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E Jesus respondeu, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Vejam que parece que não foi essa resposta não casa com a pergunta que foi dirigida a Jesus. Mas sim, é a única coisa que nos interessa, é precisamente essa resposta de Cristo. Saber quantos são salvos, se são muitos ou se são poucos, é indiferente. Não devemos querer saber propriamente essa informação, mas que nós devemos nos esforçar, aí sim, eu devo saber e devo marcar isso no meu coração e lembrar-me disso todo santo dia. Caros irmãos, na primeira leitura, no Evangelho, no Salmo, em quase toda a liturgia da palavra de hoje, nós vemos que a salvação de Deus, ela sim tem uma abrangência universal. Deus, ele quer que todos os homens se salvem. Ele quer que o Evangelho seja anunciado a toda criatura. No fundo, esse foi a última missão que Cristo confiou aos apóstolos. Ide pelo mundo inteiro e a todos pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os tudo aquilo que eu vos ordenei. Ou seja, a palavra do Evangelho, a palavra de Cristo, a mensagem de salvação, o batismo que realiza em nós a obra da graça, esse ingresso na igreja, ingresso nessa vida cristã, são realidades todas essas abertas a todos os povos. Ou seja, Deus, ele quer que todos se salvem e ele propõe, ele dá ao alcance de cada um de nós o caminho da salvação. Mas aí que está. Como aquele povo judeu que Deus Pai tomou para si e alimentou ao longo do tempo e foi cuidando dele, protegendo-o, aquele povo que eram os primeiros destinatários dessa mensagem de salvação, aquele povo recusou essa salvação que foi trazida por Cristo. Por isso que no Evangelho de hoje, no finalzinho, ele disse,
ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, ou seja, os grandes nomes do povo hebreu, sentados à mesa com homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, que tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Ou seja, pessoas vindas de outros povos que não eram um povo de Deus. Não era aquele povo que Deus tinha tomado para si, mas que recusou a salvação, a mensagem trazida por Cristo, e Deus quer que todos se salvem. Por isso essa mensagem de salvação ela é universal. E todos aqueles que a abraçarem, sim, se encaminharão para a salvação. E aí, voltamos para o início do Evangelho. É preciso esforçar-se para entrar pela porta estreita. Não sabemos se são muitos ou se são poucos. O que sabemos é que a proposta de Cristo é uma proposta desafiadora. Que esse caminho que Ele propõe a cada um de nós, Ele mesmo descreve como que uma porta estreita. E imaginando uma porta estreita, eu não consigo passar por ela carregado de coisas sobre mim. E quando a gente vai vivendo uma vida, trazendo para junto das nossas costas, colocando atrás de nós uma série de coisas que no fundo acabam nos atrapalhando no nosso caminho para Deus, eu tenho que ter a certeza que isso aqui não vai me permitir passar pela porta estreita. E o nosso caminho em direção ao céu, o nosso caminho rumo à salvação, tem que passar precisamente por essas renúncias, de abrir mão, de largar tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que vai me inchando, me inflando e que não é o próprio Deus. Então, sim, caros irmãos, a proposta cristã, a proposta de Jesus para cada um de nós é uma proposta exigente, desafiadora. E não basta simplesmente professar a fé com a boca. Diz Cristo, esforçai-vos. Se nós não lutarmos, caros irmãos, pela salvação, não lutarmos em fazer, entre aspas, o nosso dever de casa, já que Cristo sempre faz a parte dele, sempre nos antecede com a sua graça, tenhamos certeza que nós não encontraremos o caminho da salvação, nós não passaremos pela porta estreita. Cristo, ele exige de nós luta. É interessante que Cristo, ele não olha para cada um de nós exigindo perfeição. Ele não nos ama porque nós somos perfeitos. Muita gente pensa isso, que diante de um pecado, nossa, acabou o amor de Deus por mim. Não, Ele não me ama porque eu sou perfeito. Ele me ama precisamente com os meus defeitos e me ama tanto que Ele quer que eu supere. E eu os superarei precisamente com a luta, com a oração, com o empenho constante e diário em vencer-me a mim mesmo, para me configurar cada vez mais ao rosto de Cristo. E vejam, quando o Senhor fechar a porta, ou quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, aquelas pessoas que estavam conversando com Cristo, que por fazerem parte do povo de Deus, do povo escolhido, já achavam que estavam salvos. E aí Cristo diz, vós ireis bater na porta, do lado de fora, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos, tu ensinaste em nossas praças, e aqui a gente vai atualizando essa palavra. Eu estava ali na igreja, eu estava fazendo tudo ali certinho, eu estava ali pagando o meu dízimo, eu estava indo para a missa todo domingo. Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. O que é que isso quer dizer, caros irmãos? Que não é o mero fato de nós pertencermos ao povo de Deus, no caso dos judeus, não é o mero fato de nós sentarmos nos bancos da nossa paróquia que a salvação está garantida. No fundo, Cristo, ele está reconhecendo aqueles que deverão entrar naquela casa, símbolo do céu, precisamente pela vida que eles levam. Não sei quem sois, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. E esse é o grande drama de muitas pessoas, de que frequentam semanalmente, mas às vezes nem isso, as nossas assembleias, mas parece que a palavra de Deus que escutam, a Eucaristia que comungam, não transforma aquelas vidas,
não os faz abandonar os seus vícios, os seus pecados, não os faz lutar simplesmente, que é a única coisa que Cristo nos exige, luta constante. Parece que Cristo é um ser do passado que não toca concretamente a minha vida. Parece que é um Deus distante que não me diz nada e Ele não me pede absolutamente nada e que eu vou continuando vivendo precisamente da maneira como eu bem entendo. Não, caros irmãos. Quando nós, sim, transformamos na nossa vida concreta a palavra de Deus que nós escutamos com os nossos ouvidos, na pregação, quando lemos, aquela fé que nós professamos com a boca, quando ela pouco a pouco vai transformando a nossa vida, vai mudando o nosso jeito de ser, sim, nós vamos nos assemelhando a Cristo. Nós vamos fazendo parte precisamente da família de Deus. Meu pai e minha mãe são aqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática, disse Jesus no Evangelho. Precisamente porque Ele nos reconhece como membros da sua própria família, precisamente pela vivência da fé que nós somos chamados a praticar. Não vos conheço. De onde sois? Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Então, o Evangelho de hoje é, sobretudo, um convite à conversão. Um convite a olhar para si mesmo. Tantos e tantos defeitos que ainda temos, mas está tudo bem, ok. Deus ele não está exigindo perfeição, repito, mas o que Deus ele não admite é conformidade com seus pecados. É aceitar pacificamente do jeito que eu sou, porque são poucos os que se salvam, então não vou mais lutar. Ou são muitos os que se salvam, então não preciso lutar, porque está tudo garantido. O que Deus ele não admite é deixar de lutar. Mas quando Deus ele vê uma alma empenhada diariamente a ser melhor do que foi no dia anterior, a buscar pouco a pouco combater aquilo que que está lhe afastando de Deus, sim, Deus ele tem os olhos fixos nessa pessoa e está o tempo todo torcendo para ele, dando os auxílios necessários para que ele possa vencer-se a si mesmo, né? Na carta aos Hebreus, nós encontramos um pouco essa realidade, né? Não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. Muitas e muitas vezes no nosso progresso espiritual, na nossa batalha diária, nós nos deparamos com sofrimentos, com incompreensões, com quedas, e que a gente começa a achar que é um castigo de Deus. Mas será que Deus castiga mesmo? Sim, Deus castiga. Não castiga como muita gente pensa que Deus castiga. Que, nossa, você fez isso aí de errado, tá bom, vai sofrer agora só para você experimentar. Não é assim que Deus faz. Diz a carta aos Hebreus, o castigo de Deus é também chamado de correção. Como vocês mesmos fazem com os vossos filhos. Quando o filho parece que está seguindo por um caminho errado, o pai e a mãe puxa ali a orelha dele, alerta, grita, olha, para com isso. Não por querer mal aquele filho, não por querer simplesmente fazê-lo sofrer, mas porque ama tanto que se preocupa com o caminho que ele está trilhando na sua vida. E Deus ele faz isso conosco por amor a nós. Muitas e muitas vezes Deus ele puxa o nosso ouvido, dá um empurrãozinho, até mesmo permitindo uma queda, para que então a gente reconheça que sem Ele nós não podemos nada. Muitas e muitas vezes nós acabamos caindo até com pecados um tanto vergonhosos, que nos fazem ver, meu Deus, até onde eu cheguei? Como é que eu fiz isso? E aí começa a triturar, a moer um pouco aquele nosso orgulho que nós tínhamos antes, de pensar, eu já estou pronto, não tenho mais nada a melhorar. E Deus vai lá e permite uma queda nossa. Para a gente ver que nós dependemos 100% de Deus. Que nós precisamos sempre nos entregar cada vez mais nos seus braços, porque aqui está o caminho da vitória e da superação. Não é por nossas forças. Se fosse, estaríamos perdidos. Mas sim pela graça de Deus, que nunca nos falta, nunca falta aqueles que o buscam. Santa Teresa de Ávila, no livro da vida, ela vai dizer, Cristo, ele não abandona os seus amigos. Cristo, ele nunca abandonou os seus amigos. Confiem nele. Então, diante desse desafio, que é o nosso caminho para a salvação, dessa porta estreita, parece que não tem como a gente passar, por nossas forças é impossível.
mas confiemos em Deus, que Ele não abandona os seus amigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.